Então eu quero compartilhar com vocês a palavra dessa noite e eu desde já quero pedir para que você abra lá em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, temos ali a partir do versículo 10, onde nós estamos trabalhando a armadura de Deus, né? Essa já é a terceira semana, nós já trabalhamos 2 semanas, dois itens da armadura de Deus. Na primeira semana nós falamos a respeito do cinto da verdade, na segunda semana nós falamos a respeito da couraça da justiça. Se por um acaso você perdeu uma dessas duas ministrações, elas já estão no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, Metodista Marialva, você encontra lá no nosso canal essas ministrações, tá? Tem uma playlist só das ministrações da armadura de Deus, tá? E todas as outras ministrações nossas estão lá também, tá? Você pode encontrar lá. Assim como essa daqui também vai para o YouTube. Se não for hoje, até no máximo amanhã já vai estar no YouTube. Amém? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 18, fala bem especificamente a respeito da armadura de Deus, né? Então, como eu sempre digo para vocês, existem dois versículos que eu sempre vou frisar todas as semanas, que são os versículos 11 e 13, que são os versículos que nos chamam a atenção, né? Paulo realmente ele frisa ali, ele chama a atenção para que nós possamos nos revestir de toda a armadura, né? É importante entender cada item, cada princípio da armadura de Deus, porque nós precisamos trabalhar cada uma dessas áreas na nossa vida, né? Mas mais importante ainda, depois de entender todos esses princípios, é entender que eles precisam estar todos na nossa vida. Assim como diz os versículos 11 e 13. Vou ler para vocês. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Né? Então, esses dois versículos, Paulo frisando que nós devemos pegar, vestir toda a armadura de Deus para que nós possamos estar preparados. E, aliás, falando em preparo, é uma das coisas que eu vou frisar a respeito do item de hoje, né? A respeito da parte da armadura que nós vamos falar hoje. Bom, ela está no versículo 15, tá? Versículo 15 diz assim: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6, 15. Então, como eu disse para vocês, nas 2 semanas anteriores, nós vimos o cinto da verdade e a couraça da justiça, que são os dois primeiros pontos que Paulo coloca a respeito da armadura de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do terceiro ponto, que é esse: as sandálias ou calçados, dependendo da versão que você estiver com a sua Bíblia, né? Vai variar entre sandálias, calçados, mas o ponto não é esse, o ponto é o que ele significa, o que esse calçado ou o que essa sandália significa. E como o próprio versículo 15 diz, os calçados são a preparação do evangelho da paz. Parece muito simples. Pastor, isso aqui é pregar o evangelho. Parece muito simples, mas a gente sabe que não é bem assim. Até porque, se todo cristão, se toda cristã entendessem isso tão facilmente assim, nós não teríamos dificuldade de evangelizar, nós não teríamos dificuldade de levar o evangelho, né? Nós não teríamos essa dificuldade de levar o evangelho. E um dos pontos que eu já vou falar logo de cara a respeito disso é: por que de tanta dificuldade? Bom, um dos pontos, e talvez seja um dos principais pontos dessa dificuldade do evangelho ser pregado, é justamente a falta de preparação.
A falta de preparação. Porque quando ele diz aqui, tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Né? Então não se trata apenas de ter fé. Nós podemos ter fé e nós temos fé, nós cremos em Deus, nós cremos no Senhor Jesus, cremos que Ele morreu por nós, cremos na salvação, mas não adianta apenas nós crermos, não adianta apenas nós termos fé, se nós não estivermos preparados para anunciar a nossa fé, para falarmos da nossa fé. Porque ter fé é uma coisa, anunciá-la é outra coisa. É outra coisa. Por isso nós precisamos estar preparados para podermos evangelizar. Né? E os nossos pés, eles são muito importantes. Os nossos pés são muito importantes. E não apenas para nós, mas também para Deus. Por quê? Quando Deus nos envia, quando Deus nos manda, né? E aí quando eu falo em enviar, a gente tem que entender essa questão de enviar. Porque a gente acaba criando uma bolha, né, do sistema, imaginando que ser enviado é ter uma função específica, por exemplo, um missionário, né? Um evangelista, ou um pastor, uma pastora. Isso tudo que eu estou falando serve para ambos os sexos, tá? Masculino e feminino. Então, muitas vezes as pessoas rotulam esse envio como se fosse uma função específica. Né? Não, enviados são os missionários, missionárias, são os evangelistas, são os pastores, pastoras, né? São essas pessoas que vão, as pessoas rotulam como se esse envio para evangelizar fosse uma função específica, quando na verdade se trata de todo cristão e toda cristã. Todos aqueles que creem precisam estar preparados com a sandália, com o calçado do Evangelho da Paz. Precisam vestir, né, o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Todos nós. Né? E aí vem algumas perguntas de fato. Realmente vem algumas perguntas. Mas eu não sei falar. Eu tenho dificuldade de falar. Bom, aí também entram esses problemas de rotulação. Das pessoas acharem que anunciar o evangelho, evangelizar, é pregar. Muitas pessoas acham que evangelizar ou anunciar o evangelho é pregar, né? E quando eu digo pregar, eu falo assim, fazer mesmo uma pregação, chegar em alguém e começar a pregar para aquela pessoa, né? Isso é bom, mas não é o único recurso e, aliás, é um dos muitos recursos que Deus nos dá para podermos levar o seu evangelho. E por isso eu volto àquele ponto de que os nossos pés, eles são muito importantes. Não somente para nós, mas também para Deus, para que Ele nos envie. Você já parou para pensar que o seu serviço, o seu trabalho, é um lugar onde Deus te enviou para que você possa evangelizar? Você já parou para pensar que a escola, a faculdade, o lugar onde você estuda é um lugar onde Deus te enviou para que você possa evangelizar? Você já parou para pensar que a casa onde você mora é um lugar onde Deus te mandou para evangelizar? E aí a gente pode, né? O mercado que você frequenta é um lugar que Deus te mandou para evangelizar? A padaria que você vai, o banco que você vai, a farmácia que você vai, o cabeleireiro que você vai, cabeleireira, manicure, enfim, aonde você vai, aonde você frequenta, todos os lugares que você frequenta são lugares onde Deus te enviou para evangelizar. Ah, pastor, se eu começar a chegar nesses lugares e começar a pregar, falei, bom, peraí, é justamente isso que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Não se trata de chegar pregando em tudo quanto é lugar.
se trata de darmos testemunho em todos os lugares. Testemunho. Se trata de darmos testemunho em todos os lugares. Ah, então não precisa falar? Bom, se for te dada uma oportunidade, se você vê uma oportunidade, não perca. Não perca, né? Um dos pais da igreja, né, Agostinho, ele dizia o seguinte, ele tem uma frase que é a seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Né? Ele não estava dizendo que em último caso você fala. É claro que o ponto que ele estava querendo alcançar é que o nosso testemunho, as nossas atitudes, elas falam mais alto, elas falam mais forte, né? Mas ele não estava diminuindo o ato de falar, até porque não tem como pregar o evangelho sem falar, né? Não tem como, né? Mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte, que as nossas ações, as nossas atitudes, elas chegam primeiro. Ou seja, o nosso testemunho, ele fala mais alto. Quando o nosso testemunho já está falando por nós, aí a nossa boca abre e as pessoas de fato escutam. Porque o nosso testemunho foi que abriu as portas, foi o nosso testemunho que abriu as portas. São as nossas atitudes que abrem as portas dos ouvidos das pessoas. Quando nós damos testemunho, as pessoas abrem os ouvidos para nós. Gera confiança na vida gera essa confiança para que a gente tenha essa abertura de poder, vamos dizer, entre aspas, entrar na vida das pessoas. Agora, se nós não damos testemunho, não adianta nada a gente falar, porque vai entrar aqui e sair aqui. As pessoas não vão ouvir, porque nós não temos, vamos dizer assim, nós não temos crédito para falar. Então nós precisamos ter crédito para falar. E para que nós tenhamos crédito para falar, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Não é apenas, como eu estava dizendo desde o início, não é apenas crer, não é apenas ter fé. Não adianta eu ter fé. Se quando eu estou numa oportunidade, e acredite, nós temos oportunidades todos os dias, porque todos os dias nós nos relacionamos com pessoas. Todos os dias nós nos relacionamos com pessoas. Então, todos os dias nós temos oportunidade de evangelizar. Seja por palavras, seja por mensagens, seja por ações, nós temos a oportunidade. Por que nós não fazemos tanto quanto deveríamos fazer? Porque nós não estamos preparados. E um desses pontos que Paulo está frisando aqui na armadura de Deus é justamente esse ponto. Tem que vestir as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, nós temos que nos preparar para que, havendo as oportunidades, nós não venhamos a perder essas oportunidades. De darmos esse testemunho, de pregarmos a todo momento. Às vezes, uma atitude que você toma chama a atenção de todo mundo. Às vezes, uma atitude super simples que você toma chama a atenção das pessoas. E isso talvez você não colha no momento, mas você vai colher depois. Às vezes colhe até no mesmo momento, muitas vezes você vai colher depois. Pela sua forma, pela sua postura, ou seja, pelo seu testemunho. Então nós precisamos estar preparados. Assim como o soldado, vamos lembrar, Paulo está fazendo uma representação de uma armadura de soldado. E da mesma forma é que muitas vezes a gente não consegue se enxergar dessa forma. Somos soldados. A Bíblia fala, se nós pegarmos a Bíblia em diversos momentos, a gente vai ver que nós estamos em guerra. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra o nosso inimigo, que tem um nome, que se chama diabo. Nós estamos em guerra contra o mundo, né? E nós estamos em guerra contra a nossa carne. Ou seja, nós temos três inimigos principais. Nós temos três inimigos principais, que é o diabo,
que é o mundo, que é a cultura, né, o enculturamento e tudo mais, e que é a nossa carne. Nós já temos esses três inimigos para combater, independente de outros inimigos externos, né, que surgem na nossa vida. Mas nós já temos esses três inimigos. A partir do momento que você se torna um cristão, uma cristã, você já tem esses três inimigos, né? O diabo querendo te atacar, o mundo dizendo que você tá errado, que as coisas não são do jeito que nós pensamos, do jeito que nós falamos, e a nossa carne, que sempre tenta fazer com que a gente peque, sempre tenta fazer com que a gente ande de forma errada. Ou seja, muitas vezes a gente não para pensar que estamos em guerra. Nós somos soldados. A partir do momento que nós entramos na igreja, a partir do momento que nós entramos no corpo de Cristo, nós também precisamos entender. Assim como Cristo é o noivo da noiva da igreja, assim como Cristo é o cabeça do corpo, que somos nós, que somos a igreja, nós também temos que lembrar que ele é o general. Cristo, ele é colocado como general. E se ele é o general, quem são os soldados? Somos nós. Nós somos os soldados. E nós não paramos para pensar, muitas vezes, como soldados de Cristo, que temos batalhas, que estamos em guerra, que temos lutas, né? E que, quando eu falo de lutas, eu não estou falando das nossas dificuldades da vida. Nós temos dificuldades, nós temos esses tipos de lutas, mas nós também temos a luta espiritual. Nós também temos a luta espiritual e nós temos que estar preparados para ela. O problema é que, como muitas vezes nós não pensamos como soldados de Cristo, nós também não pensamos na preparação que nós precisamos fazer para a guerra que acontece todos os dias à nossa volta. A guerra espiritual que acontece todos os dias, a todo momento, à nossa volta. Como agora mesmo está acontecendo, né? Nesse próprio momento está acontecendo. Você está ouvindo a palavra de Deus e, obviamente, que o inimigo ele não está gostando e pode estar tentando te atrapalhar de alguma forma. Pode ter tentado te atrapalhar de estar aqui nesse momento me ouvindo, porque ele sabia que você ia aprender, que você ia absorver mais, que você ia crescer espiritualmente, né? Ele sabia que eu ia falar para você que nós precisamos nos preparar para a guerra espiritual que não vai acontecer. Já está acontecendo. Acontece desde sempre, né? Está acontecendo e nós precisamos abrir os olhos para isso. Precisamos estar preparados. Nós precisamos lembrar que o soldado, ele não treina na guerra. Ele treina no campo de batalha. Ele treina lá no seu batalhão, né? Aonde se nós transformarmos isso para a nossa vida, de onde nós estaríamos falando? Nós estamos falando da igreja, igreja entre aspas, porque eu vou lembrar de uma coisa que eu sempre digo para vocês. Nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. Nós vamos para casa de oração, nós vamos para a casa de Deus, né? A igreja, ela vai para a casa de Deus e ela precisa ir para a casa de Deus, porque é lá que ela se prepara, é lá que ela se capacita, né? Assim como nós estamos fazendo agora, nesse momento também. Não estamos na casa de Deus fisicamente, mas estamos reunidos como igreja, ou seja, nós estamos fazendo daqui, né, dessa reunião, dessa live, a casa de oração, a casa de Deus, onde nós, como cristãos e como soldados, estamos o quê? Nos preparando. Estamos nos preparando. Então entenda, usando simbolicamente o templo, tá? A casa, né? A casa de oração, o que nós chamamos de igreja, né? Usando lá a igreja para a gente poder entender isso daqui. Nós vamos até a igreja, nós que somos a igreja, vamos até a igreja, nos capacitamos, nos preparamos para sermos igreja fora de lá. Porque nós precisamos ser igreja fora de lá. E aí, quando a gente fala em envio, eu te envio para evangelizar, gente, o envio não é ir para a África, não é ir para a Ásia, não é ir para aqui para os países da América Latina ou para qualquer outro lugar. Tá? O envio começa da porta da igreja para fora.
O envio começa da porta da igreja para fora. Você se reúne na igreja, como nós estamos fazendo aqui agora, nós nos reunimos aqui agora, e quando a gente orar aqui encerrando, estamos sendo enviados. E tudo, e todos os lugares onde nós estivermos, nós somos os soldados preparados para poder anunciar o evangelho. Ou seja, nós vamos para a igreja para poder nos revestir e saímos de lá como igreja, como soldados preparados para exercer a nossa função. E como nós estamos tratando hoje, os calçados da preparação para o evangelho. Ou seja, nós vamos até a igreja, nós estamos aqui hoje, nos capacitando, nos preparando, por quê? No momento que nós encerramos, né, seja aqui a nossa live, seja o culto lá na igreja no domingo, e nós saímos, nós já estamos sendo enviados. Para onde você for, aonde você for, você é um soldado, você é uma soldada, você é uma agente enviada por Deus para fazer uma obra naquele lugar onde você está. Por que muitas vezes nós não fazemos? Porque nos falta o preparo, porque nós não nos preparamos. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que ir preparado. Ele treina antes para chegar preparado. O nosso problema é esse. É que a gente enfrenta a guerra todo dia sem se preparar, sem estarmos preparados. A gente não colocou ainda na nossa cabeça, a gente não colocou ainda na nossa mente que a nossa batalha é dia a dia. É todo dia, é onde nós estamos. Esse é um dos pontos que a gente não percebeu ainda. E nós precisamos perceber isso, nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Então, da mesma forma que os soldados eles colocavam os calçados, as sandálias, né, para se prepararem para irem para uma batalha, para irem para a guerra, até mesmo no treinamento eles colocavam, porque no treinamento até hoje, né, quando os soldados vão treinar, são colocados para eles obstáculos, são colocados para eles situações que parecem com situações que eles vão viver na batalha, né? E muitas vezes isso acontece conosco também. Deus, a Bíblia diz que Deus nos prova, que Ele nos dá provações. E o que é dar provação? É nos provar, né? É assim como na escola, a gente recebe uma prova para ver como é que nós estamos, né? E na vida nós também recebemos provações para ver como é que nós estamos. Como nós estamos espiritualmente, como nós estamos emocionalmente, como nós estamos até mesmo fisicamente, né? Ou seja, como está a nossa estrutura, né? Como está a nossa estrutura físico, mental, espiritual? Como é que nós estamos? Estamos bem preparados para a guerra? Né? Temos vivido batalhas mais intensas. Será que nós, como soldados e soldadas de Deus, será que nós estamos enfrentando bem essa batalha? Né? Será que nós nos preparamos bem para essa batalha que nós estamos enfrentando? Né? Não é tão difícil, claro que também não é fácil, mas também não é tão difícil observar isso. Não é tão difícil observar isso. É só você ver eu vou usar o termo aqui, você vê um soldado ou uma soldada, ou seja, um irmão, uma irmã, uma pessoa, passando por uma situação bem complicada, né? Que nós sempre chamamos situações difíceis de batalhas, né? Estou enfrentando uma batalha. E aí, como que essa pessoa fica? Ela se abala muito facilmente? Se ela se abala muito facilmente, a gente já pode, então, deduzir, tá? Eu quero que você... Claro, é mais fácil a gente observar isso na vida de outra pessoa, mas eu quero que você traga para a sua também. Se você se abala muito facilmente pelas coisas que acontecem, será que não está faltando um pouquinho de preparo aí? Será que não está faltando um pouquinho de preparo? Será que o treinamento ele não está sendo um pouco relaxado para na hora que é necessário o uso de força, né, falta? Né? Então, quer ver um exemplo? Vamos pensar que fisicamente, quem não pratica exercícios físicos diariamente, né? E aí tem que fazer algum esforço físico, como é que fica? Se uma pessoa vive uma vida sedentária, e daqui a pouco ela precisa fazer um esforço físico um pouco mais intenso,
ela cansa muito fácil, ela cansa muito rápido. Por quê? Porque ela não tem preparo físico. Não tem preparo físico. Então, qualquer subidinha, descidinha de escada, carregar uma compra, deu um piquezinho na rua, cansa muito fácil. Por quê? Não tem preparo físico. Não tem preparo, não se preparou. Espiritualmente e até emocionalmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se a pessoa precisa enfrentar uma batalha emocional ou uma batalha espiritual um pouco mais intensa e ela não estava exercitada, ela também cansa mais fácil. Pessoas que desistem fácil demais das coisas. É fácil da gente perceber isso, gente. Pessoas que desistem muito fácil das coisas. Pessoas que se magoam com facilidade. Pessoas que se irritam com facilidade. São pessoas que não exercitam o seu lado emocional e o seu lado espiritual. Não estão se exercitando, ou seja, não estão se preparando. E quando algo acontece mais intenso, se abalam com facilidade, desanimam com facilidade, desistem com facilidade. Porque algo mais intenso aconteceu. O que é isso? É falta de exercício, é falta de prática, é falta de preparo. O soldado, ele se prepara para que na guerra ele não fique cansado, ele não olhe, morra de medo e não consiga lutar, se fique travado na batalha, vai ser morto muito facilmente. E o problema, vou voltar para aquela questão, o problema de nós não pensarmos a nossa vida e não percebermos que enfrentamos batalhas espirituais todos os dias, o problema é esse. É que nós facilitamos o trabalho dos nossos inimigos. Nós facilitamos o trabalho do nosso inimigo. Ele acaba nos vencendo com mais facilidade, por quê? Porque ele sabe que nós não estamos preparados. Ele sabe que nós não estamos fortes o suficientes para poder combater. A sandália, além desse preparo, ela também tem a questão da proteção. Eles colocavam as sandálias, obviamente, para proteger os pés. Vamos pensar aqui o seguinte, o pé ele é super importante porque ele carrega o corpo todo. Ele leva o corpo todo. Né? Então, além de ser uma ferramenta fundamental, porque se precisamos ir para algum lugar, nós precisamos dos nossos pés, e então eles precisam estar bem protegidos. Tá? A sandália, ela protegia, protege, né? O calçado, ele protege um dos membros mais importantes do nosso corpo, porque ele é responsável não só para nos sustentar, os nossos pés nos sustentam o nosso corpo todo, e também nos levam para todos os lugares, nos levam para onde nós precisamos ir. Né? Então, essa questão da preparação do Evangelho, calce a sandália com a preparação do Evangelho da Paz, é para nos lembrar que o Evangelho ele nos sustenta, ele nos dá força, ele nos sustenta, é ele que nos mantém de pé, e também é ele que nos indica, é ele que nos envia. Não tem como não lembrar de Mateus 28, né, versículos 18 a 20, a grande comissão de Jesus, né? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos, todos os dias até o fim dos tempos. Né? A grande comissão de Jesus, né? Esse texto é chamado o envio de Jesus. Né? Só lembrando que Jesus deixou muito claro, vocês vão, né? E indo, façam discípulos, né? Batizem, orem, ensinem. Por que ensinar? Se nós pensarmos no exército, né? Vamos lembrar que nós estamos falando da armadura de Deus. Lembrando que Paulo estava usando aquela questão de demonstrar a armadura de um soldado romano com relação à palavra de Deus. Então nós temos que assimilar tudo com relação a isso.
no exército existe hierarquia, né? Existe uma hierarquia. E é sempre a pessoa imediatamente acima que treina, que ensina as que estão abaixo. As que estão abaixo. Ou seja, vamos trazer isso aqui para o campo espiritual, para o campo do evangelho, né? Nós chegamos nas pessoas e levamos Jesus até essas pessoas, evangelizamos essas pessoas, só que essas pessoas agora elas precisam também ser preparadas. Elas não vão se preparar sozinhas. Elas também precisam ser preparadas, né? Um soldadinho, ele não está tão bem preparado quanto um general. Obviamente que não, né? A diferença, a discrepância é enorme, é enorme. Para que ele chegue até general, para que ele chegue até patentes mais altas, e aí vamos traduzir isso aqui para o campo espiritual, né? Ou seja, para que ele vá crescendo espiritualmente, evoluindo, crescendo, se tornando uma pessoa mais capacitada, mais preparada espiritualmente, ela precisa aprender. Ela precisa aprender. E as pessoas que estão mais preparadas, elas precisam ajudar ensinando. Precisam ajudar ensinando. Então Jesus, quando ele chega para os discípulos e fala, façam discípulos, ou seja, ensinem outras pessoas. Façam da mesma forma que eu fiz com vocês, que eu chamei vocês e falei, vem cá que eu vou ensinar vocês. Façam isso com outras pessoas, ensinem outras pessoas, capacitem outras pessoas. Tudo que eu ensinei para vocês, ensinem para eles também, né? Quem que mais comete erros no exército, né, são as patentes mais baixas, são os iniciantes, porque eles não sabem de tudo. Então eles cometem muitos erros. Mas conforme eles vão subindo, eles vão deixando de cometer erros. Por quê? Já estão mais experientes, já tem que aprender, né? E no exército é bem diferente, né? Porque no exército assim, ou você aprende ou aprende por bem ou aprende por mal, mas você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, né? E falta muitas vezes para nós a maturidade de entendermos isso também na nossa vida espiritual. Também falta muitas vezes isso na nossa vida espiritual, de nós entendermos que nós precisamos desse crescimento, nós precisamos crescer para estarmos cada vez mais preparados para tudo o que tem acontecido, para tudo o que está acontecendo, né? E Isaías, o profeta Isaías, eu quero ler 2 textos aqui de Isaías, que ele fala um pouquinho a respeito disso, né? Deixa eu falar primeiro o texto, Isaías 52, 7. Isaías capítulo 52, verso 7, que diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o seu Deus reina. Amém? O profeta Isaías, Deus, né, na verdade, através do profeta Isaías, ele enfatiza como é bonito os pés daquele que leva o evangelho, né? Então, Paulo pegou lá bem mais para frente, né, em Efésios, talvez até uma referência aqui do profeta Isaías, dizendo como são formosos os pés daqueles que levam o evangelho, que anunciam o evangelho, colocando justamente essa importância dos pés, né? Dos pés. Vamos lembrar de Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Ou seja, se eu quero que o meu caminho seja iluminado, se eu quero que os meus pés sejam bem guiados, que os meus pés sejam iluminados, para que eu não venha tropeçar, né? Olha a questão do pé, a importância dessa questão do pé. Enquanto eu caminho, enquanto eu sou levado para evangelizar, enquanto eu sou levado para dar o meu testemunho, eu preciso estar atento aonde eu estou andando. Por isso tão importante também nos calçar, né? Nós nos vestirmos, nós calçarmos as sandálias da preparação do evangelho. Por quê? Porque por onde a gente for, vai haver obstáculo. E se nós pisarmos sem proteção, é muito mais fácil de nós nos machucarmos. Agora, se nós estivermos bem calçados, a gente vai ter obstáculo, mas a gente, se for uma pedra, a gente chuta,
Ou se acabar pisando em alguma coisa, não vai machucar, porque tem a proteção. Né? E em Salmo 119, 105, ele vai dizer qual é essa proteção. É a palavra. É a palavra. Ou seja, nós voltamos à questão de nos prepararmos para o Evangelho. Nos preparar, gente, não é um cursinho, não é um evento, entendeu? Ah, vai ter um grande evento para evangelizadores. Gente, isso aqui, preparar a nossa caminhada de evangelista, porque todos nós somos evangelistas, nos prepararmos para a nossa caminhada de evangelistas, que somos, é diário, é todo dia. É vestindo as sandálias, é vestindo os calçados, o calçado com a preparação do evangelho, porque a gente não sabe o dia que a batalha vem. Entende isso? Assim como o soldado, soldado, você está treinando todo dia, você não sabe o dia que você vai ser convocado para a guerra. Você não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um... Você não sabe o dia que você vai ser convocado para a guerra. Assim também nós não sabemos o dia que nós vamos enfrentar grandes batalhas. Ou pequenas. Porque tem gente que sofre um absurdo aí com batalha relativamente pequena. Acaba sendo grande para a pessoa justamente pela falta de preparo dela. Essa questão do tamanho da batalha depende muito da pessoa que está vendo a batalha. Quer ver um exemplo claro disso? Golias. Golias. Todos os soldados ali podiam ter enfrentado Golias, nenhum quis enfrentar. Quem foi que enfrentou Golias? Davizinho. O menininho, Davi. Não era soldado. Todos aqueles que estavam ali no exército eram soldados treinados e ninguém quis enfrentar Golias. Por quê? Porque não se sentiam preparados o suficiente para enfrentar um homem daquele tamanho. Mas Davi, que não tinha o treinamento de soldado, mas ele tinha preparo. E ele vai dizer isso para o rei Saul. Falou, rei, já matei leão, já matei urso. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E de vez em quando vem um leão atacar o rebanho. De vez em quando vem um urso atacar um rebanho. Eu já matei leão, já matei urso. Eu estou preparado. Eu tenho preparo. Eu tenho preparo. E eu sei quem está comigo. Eu sei quem vai à minha frente, rei. Eu sei que Deus está comigo. Então, olha só que coisa interessante. O menininho estava mais preparado do que todo o exército de Israel. Então, veja, para aqueles soldados, Golias era um problema gigante. Para Davi, Golias não era um problema gigante. Era um problema pequeno. Porque todas as vezes que a gente vê Davi falando de Golias, a gente vai perceber que ele não levou em consideração o tamanho de Golias. Presta atenção, Saul falou, ele é enorme, ele é gigante. Os soldados falaram, ele é enorme, ele é gigante. Davi falou assim, quem é esse incircunciso? Ele diminuiu Golias a nada. Isso aí, gente, é um probleminha. É um probleminha, mas ele está insultando Deus, ele está insultando o nosso Deus e ninguém pode insultar o nosso Deus, eu vou acabar com ele. Percebeu? Golias tinha o mesmo tamanho físico para todo mundo. Ele tinha o mesmo tamanho físico para todo mundo. Porém, quando ele era visto com um problema, para algumas pessoas ele era muito maior do que para Davi. Para Davi ele era bem menor. Por quê? Preparo. Davi era mais bem preparado. Por isso que eu digo que muitas vezes alguns de nós enxergamos um problema e vemos ele gigante. Outros olham e falam, mas sério que você está tão preocupado com um negocinho desse? Né? Então eu não costumo falar isso para as pessoas porque eu não quero menosprezar o sofrimento das pessoas. Porém, muitas vezes isso acontece. E pessoas supervalorizam pequenos problemas, tornam pequenos problemas gigantes. Por quê? Porque não se prepararam para enfrentá-los. Não se prepararam para enfrentar esse tipo de problema. Nós precisamos estar preparados. E calçar os evangelhos da preparação do evangelho é estarmos preparados para o dia a dia. É estarmos preparados para as coisas que vão acontecer. E que estão já acontecendo, né? Então, assim, que bom para quem já estava se preparando, né, para tudo que nós estamos passando. Agora,
Se você não estava preparado, preparada, então corra, se prepare, se prepare. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, tá? Se prepare, leia a Bíblia e ouça pessoas sérias que pregam a palavra de forma séria, porque tem muita gente ensinando evangelho Nutella na internet e na televisão. Muita gente ensinando um evangelho barato, né? Um evangelho Nutella, um evangelho fácil na internet. Toma cuidado com quem vocês estão escutando, porque ao invés de vocês estarem se preparando, muitas dessas pessoas estão apenas massageando o ego de crentes. Muitos e muitos pregadores de internet estão apenas massageando o ego de crentes. E ao invés de ensinarem um evangelho legítimo e verdadeiro, que faz com que nós possamos aprender, que faz com que nós possamos sermos transformados pela palavra, está apenas dando estímulos emocionais, está apenas transformando a Bíblia num livro de autoajuda para te dar uma alegria momentânea. Quando na verdade Deus quer te preparar para tudo o que tem de acontecer aí em diante. Vamos lembrar do que Paulo disse no início, antes dele começar a dar os detalhes da armadura. Ele disse: estejam preparados para os dias maus. Ou seja, os dias maus, eles vêm, eles existem, eles acontecem. Você vai estar preparado para eles? Você está preparada para eles? Para esses dias maus? Nós precisamos estar. Não adianta simplesmente dizer assim, não, porque Deus está comigo e nada vai me acontecer. Deus está com aqueles que estão caminhando fielmente com eles. Fielmente com Ele. Aqueles que estão preparados. E outra, Deus, Ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Então não adianta a gente simplesmente querer jogar tudo nas costas de Deus, até porque isso é pecado. Porque a Bíblia diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós jogamos para Deus uma responsabilidade que não é dele, uma coisa que ele não assumiu, nós estamos tentando a Deus. E isso é pecado. Isso é pecado. O que a palavra nos ensina é estarmos preparados. Não adianta viver a nossa vida de qualquer jeito e falar, Deus, se vira, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Não adianta fazer isso. Porque Deus ele vai permitir que muitas coisas aconteçam na nossa vida e ele já tinha dito, estejam preparados para essas coisas. Estejam preparados, tá bem? Então que todos nós possamos estar bem vestidos, revestidos e também calçados, né, com o Evangelho, com a palavra de Deus. Quem está bem preparado com a palavra não tem dificuldade de evangelizar, não tem dificuldade de dar testemunho e de pregar, porque é automático. É automático. Amém? Amém? Para a gente fechar, em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, já que eu estou falando de todo esse evangelho barato, esse evangelho Nutella que tem por aí, tá? Paulo também diz assim, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, Paulo lá atrás, gente, lá atrás Paulo já tinha identificado isso, tá? Que as pessoas que tinham acabado de se converter, né? Cristo tinha acabado de passar pela terra, né? E Paulo estava ali pregando e Paulo já estava falando para a igreja de Gálatas, olha, eu estou surpreso que acabou de ser apresentado o evangelho para vocês, faz pouquíssimo tempo que vocês se converteram e vocês já estão passando do legítimo, do verdadeiro evangelho para outro. Vocês já estão passando de um para outro, tá? Continuando a leitura. Para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, tá? Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem
perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, é interessante isso aqui, porque eles não estavam simplesmente buscando outras coisas. Existiam pessoas que estavam pregando o evangelho diferente, de uma forma diferente, e as pessoas estavam ouvindo e estavam seguindo. Por isso eu chamei a atenção de vocês. Tomem cuidado, tomem cuidado. Aliás, vocês têm que tomar cuidado até com o que eu falo. Estou falando de outros, não estou citando o nome, mas estou falando de outros. Mas eu sempre digo também, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, vocês têm que testificar na Bíblia. Se eu estou falando a coisa certa. Se aquilo que eu estou falando, de fato, a palavra diz. Mas o que eu peço para vocês é, façam isso comigo, mas façam isso com todos que você ouve. Porque, infelizmente, gente, tem muita gente pregando um evangelho fraco. Um evangelho Nutella, um evangelho mentiroso. Assim como Paulo já tinha identificado isso lá no tempo dele. Hoje, então, nem se fala. Hoje, então, infelizmente, nem se fala, tá? E no versículo 11 e 12, ele diz assim, no mesmo Gálatas capítulo 1, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, tá? E eu faço de Paulo, faço, né, das palavras de Paulo minhas palavras também nesse momento, tá? Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Tá? O que eu prego da Bíblia. Eu pego da Bíblia. A minha fonte é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu prego da palavra. Então, com esses textos aqui de Gálatas, eu quero fechar essa palavra e quero reforçar para você. Se vista, se revista da armadura de Deus. Calce os evangelhos da preparação. Esteja preparado. Leia a Bíblia. Ouça a palavra de Deus, mas ouça de fontes confiáveis, de fontes que de fato estão pregando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Amém? Vamos orar.